2 aviões rumo a um desastre impensado. O pior acidente aéreo da história do Brasil. Como 2 aeronaves conseguem colidir no ar num espaço tão grande desse? A aeronave se desintegrou. O que poderia ter causado essa colisão? Uma sucessão de erros. Coincidências inacreditáveis. O Discovery Channel reúne todas as peças deste quebra-cabeça assustador. Na cabine, junto aos investigadores e dentro do mundo secreto do controle de tráfego aéreo. Onde está o Gol? Gol 1907. Descubra a história real por trás da tragédia do voo 1907. São José dos Campos, próximo a São Paulo. Aqui fica a sede da gigante aeroespacial brasileira Embraer, a terceira maior fabricante de aviões do mundo. O Legacy 600, de 25 milhões de dólares, é a estrela da linha de jatos executivos da empresa. Este acaba de ser entregue para a empresa de táxi aéreo Excel Air dos Estados Unidos. Os pilotos americanos se preparam para voar até Nova York na viagem inaugural do aparelho. Eles contam com 5 passageiros a bordo, 2 executivos da Excel Air, 2 da Embraer e um convidado, o repórter do New York Times, Joe Sharkey. November 600 X-Ray Lima, climb initially level 240, initially 240. São 2h51 da tarde. Sexta-feira, 29 de setembro de 2006. Um dia que será marcado como o pior da história da aviação brasileira. No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, a cerca de 3.000 quilômetros de distância, um grupo de passageiros faz o embarque de um voo até Brasília com continuação até o Rio de Janeiro. Este é o voo 1907, operado pela Gol. Eles voarão em um aparelho novo, um Boeing 737-800 de fabricação americana, que entrou para a frota da Gol há apenas 2 semanas. O voo conta com 148 passageiros, além da tripulação de 6 pessoas. Entre os passageiros estava Aldomiro Machado, de 61 anos, um engenheiro que acaba de completar uma série de projetos do setor de energia na Amazônia. Ele ligou para a esposa do próprio aeroporto. Eu estava tão contente que eu disse, puxa vida, né? Você conseguiu ligar 4 usinas termoelétricas, meus parabéns, você, poxa, tá merecia um prêmio, merecia uma comemoração. Foi as últimas palavras que eu falei com ele. Mariana Rezende aguardava a volta do filho no voo 1907. É Átila Antônio Assad Rezende, 24 anos. Estudante de medicina. Estava vindo para as férias e também anunciar o seu casamento. O Boeing levanta voo às 13h30 da tarde rumo a Brasília. Partindo de sudeste, o Legacy irá sobrevoar Brasília a caminho de Manaus e cruzará com o Boeing em algum ponto sobre a floresta amazônica. A tripulação planeja passar a noite em Manaus antes de seguir viagem para Nova York. O piloto Joe Lepore entra na altitude de cruzeiro de 37 mil pés. O copiloto Jean Paladino avisa o controle de tráfego aéreo. November 600, X-Ray Lima checking in and climbing flight level 370. November 600 X-Ray Lima, Brasilia Center. Assim que uma aeronave entra na rota do seu destino, ela deixa de ser controlada pela torre do aeroporto. O voo passa a ser observado pelos radares das equipes de controladores em centros como este. 1270. O centro de Brasília, também conhecido como Sindacta 1, é o mais movimentado das 4 estações que monitoram o espaço aéreo brasileiro. Cada aeronave é identificada na tela por seu código específico. November 600 X-Ray Lima. November 600 X-Ray Lima é o Legacy 600 que parte de São José dos Campos. Os controladores de Brasília informam aos pilotos que estão acompanhando o voo. Scott Ident, under radar surveillance, sir. O espaço aéreo brasileiro é controlado por uma rede de 50 estações de radares espalhadas pelo país. Comandado pela Força Aérea Brasileira, o sistema monitora tanto a aviação civil como a militar.
O governo brasileiro investiu 1,4 bilhões de dólares para melhorar a segurança aérea e acredita que o sistema nacional está entre os melhores do mundo. E toda a decisão brasileira hoje é de fazer com que ela cresça e cresça com respeito, com, digamos assim, a credibilidade de todos os que tomam um avião. Em breve, a credibilidade do sistema passará por um duro teste. São quase 4 horas da tarde, quando o Legacy sobrevoa Brasília a uma altitude de 37 mil pés. Na mesma hora, o voo 1907 da Gol entra em sua altitude de cruzeiro, também a 37 mil pés. Neste momento, um erro gravíssimo está sendo cometido. Autorizado nível 400. Enquanto sobrevoam a floresta amazônica, as duas aeronaves entram agora em rota de colisão. Mas nem os pilotos, nem os passageiros e nem os controladores de tráfego aéreo fazem ideia do desastre que se aproxima. O dia estava lindo para voar. O tempo estava ótimo e o voo tranquilo. E eu disse, melhor impossível. Há mais de 1 hora, a tripulação não recebe instruções do controle de tráfego aéreo. Jean Palladino tenta fazer contato pelo rádio. November 600, X-Ray Lima. Estava trabalhando no meu laptop e do nada eu ouço esse barulho tremendo. A tremendous bang. Nós sentimos uma sacudida incrível. Nunca tinha ouvido uma coisa assim antes. Fiquei espantado. Este não é o tipo de barulho que você quer ouvir num avião. Fiquei horrorizado ao ver que a ponta da asa tinha sido arrancada. Havia apenas uma parte denteada da asa. Da cabine, os pilotos não têm condições de avaliar completamente os danos. A situação é pior do que eles conseguem ver. Não é só a asa esquerda que está danificada. Na cauda, o estabilizador também foi atingido e isso dificulta o controle do avião. Ainda assim, o avião continua voando. Eu pensei no pior. Isso não é nada bom. Vamos cair. Assim que ficamos mais perto do solo, minha dúvida foi saber onde iríamos pousar. Parecia que estávamos no meio do nada. Havia um avião 747 de carga nas proximidades. Ele avisou aos pilotos sobre uma antiga base militar em algum ponto daquela área. Havia uma pista de pouso com tamanho bom. Tínhamos que procurar por ela. Strap in, it's going to be a rough landing. I'm going to have to go in fast. Brasilia, November 600, X-Ray Lima. Do you copy? I see the runway. Runway in sight. Cada minuto passado no ar significava mais tempo para ter medo. Estávamos pouco acima das árvores. Nossa salvação estava próxima, mas ainda não tínhamos certeza. Ficamos sentados pensando, tomara que essa coisa pare. De repente surge uma comemoração. Olhamos um para o outro. Meu Deus, sobrevivemos. Foi um alívio incrível. Não dá para descrever. Ninguém a bordo ainda tem ideia sobre o que aconteceu. Eliminamos algumas possibilidades, como um choque com uma ave, já que não é possível naquela altitude. Outro avião poderia ter explodido acima de nós e teríamos atravessado os destroços. No Sindacta 1 em Brasília, os controladores ainda não se deram conta do que aconteceu. No dia 29 de setembro, ele tinha tudo para ser um dia normal, né? A operação estava tranquila. Mas o cenário muda assim que chega a informação do pouso de emergência na Amazônia. O alarme que foi dado no dia, a frase, né, que mais marcou todos os controladores é: onde está o Gol? Cadê o Gol que até agora não chamou? Brasília entra em contato com o Centro de Controle da Amazônia em Manaus para saber se eles acompanham o voo da Gol na tela do radar. Ué, que Gol no 907 é esse? Cara, rapaz, não tem um Gol.
tem nenhum gol aqui com a gente, não. Tem que ter, mané. Gol Eduardo Gomes, Brasília. Gol 1907. Os controladores começaram a sentir que algo de errado havia acontecido, que infelizmente ele se tornou o maior pesadelo. O maior pesadelo de um controlador é uma colisão aérea. Acidentes aéreos, eles geralmente acontecem, a maior parte, a maioria esmagadora, acontecem na decolagem ou no pouso. E esse era um acidente entre duas aeronaves no ar. Poxa, como duas aeronaves conseguem colidir no ar num espaço tão grande desse? Que é um mundo, você olha para cima, é um mundo, não tem fim. Como duas aeronaves conseguem bater? A longa espera por respostas começou pouco depois das 6 da tarde. No aeroporto de Brasília, parentes e amigos aguardam notícias do voo 1907 com muita ansiedade. O último contato do avião da Gol com a torre de controle. Neuza Machado preferiu esperar em casa, enquanto acompanhava as notícias. Segundo a empresa... Você tem aquele chão ali daquela sala, na frente da televisão, vendo notícia. Avião desaparecido, voo 1907 desaparecido. Quando eu liguei a televisão, eu entrei em pânico. Era 10 das 8 da noite. Ai, foi triste, foi terrível. As operações da Força Aérea Brasileira de busca à aeronave desaparecida atravessam a noite. Ao amanhecer, eles encontram os destroços do avião espalhados por uma área de quase 4 quilômetros na selva. Passava das 9 da manhã quando as famílias receberam a notícia. Começava outra agonia. Alguém sobreviveu? Tem certeza absoluta que todo mundo não sobreviveu? De repente ele conseguiu sair no meio da mata, encontrou um índio, encontrou alguém. Eu imaginei que ele estaria com vida. Porém, Deus o cobriu de bênçãos e reservou um lugarzinho para ele. E o momento que eles disseram que o corpo dele havia sido localizado, para mim foi muito pior. Porque eu tinha muitas esperanças que ele estaria com vida. Não há sobreviventes. Nós só ficamos sabendo do quadro completo do acidente no dia seguinte. Foi muito triste. Todos nós choramos, ficamos com a cabeça baixa e rezamos. Ninguém sai vivo de uma colisão no ar a 37 mil pés num avião comercial. É um milagre estarmos aqui. O foco principal inicial era o resgate das 154 vítimas. E no decorrer disso, nós estávamos querendo respostas para os fatos. Nós não entendíamos, nós queríamos saber o que tinha acontecido. Os destroços foram encontrados, o padrão demonstra que eles caíram. Eles caíram como se fosse uma chuva. Se viam partes da aeronave no solo e não havia dano na maioria das árvores à volta, mostrando que realmente eles caíram numa trajetória totalmente vertical. Então, a queda do Boeing, o tempo de queda foi muito rápido e o avião entrou numa espiral descendente e, na realidade, conforme se viu nos destroços, a aeronave se desintegrou. Desintegrou no ar. Então, ou seja, começamos a ter um conforto de que nossos parentes eles teriam morrido instantaneamente. Uma colisão no ar em altitude de cruzeiro é um dos mais raros tipos de acidentes aéreos. Apenas 20 casos foram registrados nos últimos 70 anos no mundo todo. No Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o coronel Rufino Ferreira foi encarregado de encontrar as causas e recomendar medidas para prevenir que um acidente como este volte a acontecer. Uma outra investigação foi comandada pelo delegado da Polícia Federal, Rubens Malener. A nós, da Polícia Federal, o foco é distinto, se concentra mais na conduta das pessoas que podem ser identificadas como responsáveis, como vetores causais do acidente. Seria este um caso de erro do piloto ou o resultado de algum tipo de falha nos equipamentos? O controle de tráfego aéreo teria cometido um erro? Se foi isso, como o sistema de radares não conseguiu detectar o problema a tempo? E por que a colisão aconteceu sem nenhum tipo de aviso nas duas aeronaves?
Aviões comerciais modernos são equipados com sistemas anticolisão conhecidos como TCAS, que alertam os pilotos sobre qualquer risco de choque. O sistema instrui cada piloto sobre a manobra apropriada para evitar colisões. Então, por que os pilotos do Boeing e do Legacy não receberam o alerta dos TCAS? O gravador de voz da cabine do Legacy revelou que a mesma questão pode ter sido levantada pelos pilotos americanos imediatamente após a colisão. 2 minutos e 17 segundos após o choque, há o seguinte diálogo entre os pilotos. Um dos pilotos pergunta ao outro: Did you have the TCAS on? E o outro piloto responde: Yes, the TCAS is off. Houve uma percepção por parte dos pilotos que não tinha ocorrido durante todo o voo, que aquele equipamento não estaria funcionando. Se o TCAS estiver desligado em qualquer um dos aviões, o sistema de alerta anticolisão falha nas duas aeronaves. Isso acontece porque o TCAS depende de que cada avião transmita e receba os sinais do transponder da outra aeronave. Se um dos transponders não estiver funcionando, o sistema anticolisão também deixa de operar. November 600 X-Ray Lima. O sinal do transponder do Legacy foi detectado pelo controle de tráfego aéreo como voo N600XL quando a aeronave se aproximava de Brasília. Squawk Ident, under radar surveillance, sir. Squawk Ident é um procedimento aéreo internacional utilizado para confirmar se o transponder está operando de forma correta. Mas os registros do radar revelaram aos investigadores que 7 minutos após passar por Brasília, o sinal do transponder do Legacy desapareceu da tela. O sinal sumiu durante 1 hora e só reapareceu depois que os pilotos parecem ter percebido que o TCAS estava desligado. O órgão de controle passa a receber o sinal de transponder, voltar a receber o sinal de transponder dessa aeronave, indicando que o equipamento foi acionado novamente, foi ligado após esse diálogo de percepção de que o equipamento estava desligado. Esse espaço de tempo aqui, de quase 1 hora, que está desligado, o piloto não viu? Que se o transponder da aeronave estivesse ligado, o acidente não teria acontecido. Então, por que o transponder do Legacy parou de transmitir? As equipes de investigação voltam agora suas atenções para o Legacy, em especial sua cabine e seu painel de instrumentos. Há várias possibilidades que podem levar o transponder a parar de transmitir a informação. Desde um problema técnico a um desligamento involuntário. Uma ação involuntária pode acontecer. Nós procuraremos explorar essa possibilidade, que é uma possibilidade real. O instrumento que controla o transponder de uma aeronave é chamado de unidade de comunicação rádio. Ao apertar seus botões para realizar outras funções, a equipe de investigação descobriu que é possível trocar involuntariamente o transponder para stand-by. Seria o transponder stand-by, ou seria a mesma coisa dizer que o transponder estaria desligado ou em off porque ele não está em funcionamento? Ele está desligado. E como é que eu sei? Quando isso acontece, uma tela separada indica que o sistema TCAS anticolisão também é desligado. Ele passaria stand-by e o TCAS passaria para off. Lepore e Paladino não quiseram dar entrevistas para este programa, mas conversaram com a colunista Eliane Cantanhede, da Folha de São Paulo. Primeiro, eles dizem, não desligamos o transponder. Segundo, não percebemos que ele estava inoperante. Eles garantem isso o tempo inteiro, é uma parte muito firme da defesa deles. Se houve um desligamento, que tipo de informação é transmitida aos pilotos? Já chegamos a uma verificação de que esses tipos de alarmes são bastante discretos. Nós não temos um alarme sonoro, nós não temos uma indicação que seja muito chamativa. Como pode um equipamento de tamanha importância, um transponder, não ter um sinal de alerta? Ele deveria ter um alerta. Certamente, se houvesse um sistema de alerta sonoro ou visual, haveria uma grande chance, sem dúvida, de que um acidente como esse não ocorresse. Mas o mistério do transponder acabaria sendo apenas uma parte da história. Como todo cenário de acidente, ele é normalmente o resultado de vários fatores, nunca de um fator isolado. Eu não tenho religião e não sou mística, mas a história desse acidente, ela é cheia de coincidências
inacreditáveis. Um instrumento desconectado significa que não houve um aviso na hora do choque no ar entre o voo 1907 e o jato executivo. Mas isso não explica outra questão importante. Porque, afinal de contas, as aeronaves estavam na rota de colisão. Para os investigadores, a resposta parece óbvia. Pelo menos um dos aviões devia estar na rota errada ou na altitude incorreta. Para descobrir quando e onde os erros foram cometidos, os investigadores estudaram o registro de cada voo do começo ao fim. Toda aeronave deve dar entrada de seu plano de voo junto ao controle de tráfego aéreo antes da decolagem. Os investigadores examinaram os planos de voo dos dois aviões e descobriram que o Legacy não seguiu seu plano original. O tráfego aéreo é organizado em um sistema de aerovias virtuais no céu. Aviões que utilizam a mesma aerovia são separados verticalmente. A separação exigida para aviões comerciais era de 2.000 pés, até há poucos anos. Hoje, a separação é de 1.000 pés em alguns países, incluindo o Brasil, graças à maior precisão da navegação moderna. Na aerovia UZ6 entre Brasília e Manaus, as altitudes pares são reservadas para os aviões rumo ao norte. As altitudes ímpares ficam com os voos com destino ao sul. O plano de voo do Legacy previa voar até Brasília a 37.000 pés para depois descer até 36.000 pés quando tomasse a direção de Manaus na aerovia UZ6. No ponto virtual conhecido como Terês, o aparelho deveria subir para 38.000 pés até o final da viagem. Mas os dados recolhidos na caixa preta do voo registram o Legacy a 37.000 pés durante todo o voo, até chegar ao ponto de colisão. Por que o plano de voo não foi obedecido? Por quê? Os pilotos dizem que a resposta é simples. Não foram eles que mudaram o plano de voo. Foram as autoridades brasileiras de tráfego aéreo. Neste ponto, muda o foco das investigações. Será possível que os controladores tenham cometido um erro que colocou o Legacy na rota de colisão com Boeing? A Polícia Federal ouviu durante várias horas os controladores que acompanharam o voo do Legacy no dia do acidente. As transcrições dos depoimentos não apontam para um único erro, mas para uma longa série de passes errados. Os problemas começaram em São José dos Campos, antes mesmo do voo N600LX decolar. O plano de voo do Legacy foi acertado com a torre de controle de São José dos Campos, mas os controladores locais não têm autorização para aprovar planos de voo por conta própria. Eles precisam solicitar a autorização do Sindacta 1 em Brasília. Fala, São José. O Brasília, November 60. X-Ray Lima para Eduardo Gomes. São José, Eduardo Gomes. Solicitando o nível 370. Controladores de tráfego aéreo abreviam os níveis dos voos em suas comunicações. 370 significa 37.000 pés. Neste depoimento para a Polícia Federal, o controlador de Brasília, que conversou com São José, disse que não teve intenção de autorizar o Legacy a voar a 37.000 pés até o aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. O controlador de São José diz: eu passei a orientação exatamente como eu recebi de Brasília. Como quem diz: lavo as minhas mãos. Brasília mandou, eu passei. A transmissão dessa autorização, a forma como ela foi verbalizada e repassada, não deixou claro isso, que era uma autorização só até Brasília. E os pilotos receberam essa informação e aparentemente passaram então a considerar como nível único. Flight level 370. Um plano de voo, mesmo quando ele é aprovado por um sistema de controle de tráfego aéreo, ele pode sofrer modificações ao longo da progressão do voo. Então existe o plano de voo apresentado, existe o plano de voo em vigor, que é exatamente após a decolagem da aeronave. Os pilotos dizem ter entendido que o plano de voo em vigor era de 37.000 pés durante todo o trajeto até Manaus. Desde o início do voo, eles entraram em uma rota potencial de colisão. Mas com 3.000 quilômetros pela frente, haveria tempo de sobra e diversas chances para corrigir o mal-entendido. Afinal, o controle de tráfego aéreo estaria acompanhando o voo e manteria contato com os pilotos durante toda a viagem. Pelo menos, isso é o que deveria acontecer. November
November 600 X-ray Lima, climb initially level 240, initially 240. Climb to flight level 240, November 600 X-ray Lima. November 60. Os controladores de Brasília deram instruções ao Legacy enquanto o aparelho subia para a altitude de cruzeiro autorizada. Certamente, eles teriam chance para perceber o erro. Aos 40 minutos de voo, o Legacy para de subir e mantém o nível. O número 370 à esquerda indica a altitude real do Legacy, 37 mil pés. O número à direita confirma que 370 cumpre com as determinações do plano de voo, pelo menos até o momento. Uma cruz indica a posição precisa do Legacy. O círculo em volta mostra ao controlador que o transponder do aparelho transmite sinais corretamente, como faz o sinal de igual entre as indicações de altitude. November 600 X-ray Lima, level flight level 370. Roger. Scott Ident, under radar surveillance, sir. O controlador de tráfego aéreo confirmou à aeronave que a partir daquele momento estaria prestando o serviço de vigilância radar. A partir deste momento, os pilotos do Legacy devem seguir as rígidas regras aéreas internacionais estabelecidas em níveis reduzidos de separação vertical. Estas regras determinam que eles não podem trocar de altitude sem autorização prévia do controle de tráfego aéreo, mesmo se o plano original de voo pedir uma mudança. Eles não iriam poder trocar de nível sem coordenar com o controle. Durante o voo, não haverá nenhuma instrução do Sindacta 1 para troca de altitude, e os pilotos também não irão solicitar troca de nível. A aeronave não mudou de nível de voo, nem foi alertada para mudar. Deveria haver uma mudança de nível, ou, se não fosse modificado, que o controle fizesse uma nova autorização dizendo, ok, está autorizado a partir desse ponto a continuar a voar no nível 370. Então não ocorreu nenhuma coisa nem outra. O Legacy ainda voa a 37 mil pés e entra em uma aerovia em altitude normalmente reservada para o tráfego que vem na direção oposta. Agora, certamente, o controle de tráfego aéreo verá o perigo. O Legacy voa neste momento contra o fluxo do tráfego rumo ao sul, mas os pilotos desconhecem que estão na rota de outro problema que tornará a situação infinitamente pior. Eles se aproximam da área conhecida pelos controladores como Buraco Negro. Com 1 hora e 4 minutos de voo, o jato Legacy, com 7 pessoas a bordo, sobrevoa Brasília a caminho de Manaus. Os pilotos acreditam, equivocadamente, que estão autorizados a permanecer a 37 mil pés. Minutos depois, o voo 1907 da Gol, entre Manaus e Brasília, entra na sua altitude de cruzeiro, também a 37 mil pés. 154 pessoas estão a bordo. Os dois aviões estão a 1 hora de um choque no ar, a menos que alguém perceba o erro fatal. Na tela do radar do Sindacta 1, os dados eletrônicos transmitidos pelo transponder do Legacy mostram claramente que o voo N600XL não está no nível correto. 370 indica sua altitude real. 360 diz ao controlador em qual altitude o aparelho deveria estar voando. Essa informação permanece na tela do controlador pelos próximos 7 minutos. Durante 7 minutos, ele realmente tinha uma informação de que, a partir daquele ponto, o plano de voo estava deixando de ser cumprido. 7 minutos para avisar, 7 minutos em aviação é muito tempo. Não é 7 minutos você tomando um sorvete. É muito tempo. Questionado pela Polícia Federal, o controlador de plantão afirma não ter visto a diferença. Naquela hora, ele tinha a atenção dividida entre 5 voos na sua tela. 7 minutos depois de Brasília, a oportunidade é perdida. A informação visual do controlador é trocada, porque é neste ponto que o transponder do Legacy para de transmitir. A tela do controlador exibe o sinal perdido de 2 formas. O círculo em volta da cruz desaparece e o sinal de igual muda para a letra Z. Mas o registro da altitude não desaparece. O sinal perdido do transponder é substituído instantaneamente pelo registro de altitude de outro sistema de radar. E naquele momento, o controlador perdeu aquela visualização e passou a ter uma informação errada do sistema. O sistema começou a mostrar para ele que a aeronave estava no 360. Como isso pôde acontecer? Isso foi possível porque no Brasil existem 2 sistemas diferentes de radares que enviam informações para o centro de controle.
Um sistema detecta o avião ao emitir sinais e aguardar a recepção do seu eco. Esse é o chamado radar primário. Ele calcula com precisão a posição da aeronave e a direção do voo, mas só consegue fornecer uma estimativa aproximada de sua altitude. O outro sistema é o chamado radar secundário. Ele é capaz de captar os sinais do transponder do aparelho, que envia informações precisas sobre a altitude, além de outros dados. O sistema brasileiro tem normas e procedimentos. O radar primário, ele não deve ser utilizado para separação de tráfego. Quando o transponder deixa de funcionar, apresenta mau funcionamento, o controle de tráfego aéreo deve estabelecer contato com a aeronave para se certificar do que está acontecendo. Entretanto, não houve a adoção de procedimentos imediatos para checar o funcionamento do transponder. O erro foi reforçado por outro fator nesta cadeia de eventos. No meio da confusão, acontece uma transferência de controladores no Sindacta 1. A transferência de serviço, de informações de tráfego de um controlador para o outro, é sempre um momento bastante sensível. Já foi identificada em outros acidentes mundialmente conhecidos como um fator contribuinte. Quando assumi a posição e efetivei o cheque do tráfego com meu companheiro, eu questionei o meu antecessor quanto ao nível da aeronave November 600 X-Ray Lima. E obtive como resposta que a aeronave mantinha o nível 360. Eu entendi, portanto, que era um voo normal, um tráfego comum rotineiro. O controlador que assumiu recebeu a informação de que a aeronave estaria a 36 mil pés, acreditando nessa informação. Para a informação que ele tinha naquele momento é que tudo estava ok. Outros 15 minutos valiosos seriam perdidos até que o novo controlador fizesse algo com relação à ausência de sinal do transponder do Legacy. O sinal estava perdido há meia hora e, pior, não houve comunicação via rádio com o aparelho por mais de 40 minutos. Ele agora começa a tentar algum contato. November 600. X-Ray Lima, Brasília. Tentou estabelecer contato com a aeronave e não conseguiu. A aeronave já tinha se inserido numa área, já tinha evoluído para uma área que a cobertura radar e rádio é deficiente. Aquela região a área da região amazônica, nós temos muita dificuldade de comunicação. É uma área de floresta e às vezes a comunicação está boa e às vezes não. Tem aeronave que fala muito bem, tem aeronave que não. E no caso do Legacy, nós não conseguimos falar com ele. Agora a situação fica ainda mais complicada. O sinal do radar primário também desaparece e reaparece intermitentemente. Esta área é conhecida como Buraco Negro, uma vasta região em que os controladores afirmam que os sinais dos aviões costumam desaparecer do radar. Nós temos uma visualização radar até em torno de 300 milhas após Brasília. E depois o centro Brasília perde a visualização radar. A aeronáutica brasileira, que está muito preocupada em defender o sistema, a versão deles é de que os controladores usam muito essa versão do buraco negro para esmotear, para disfarçar as próprias culpas no acidente. Se o radar falha, se a comunicação falha, as aeronaves ainda assim, elas devem estar voando separadas em nível. Ele é feito de uma forma para que na falta de outros recursos, ainda assim, seja feita uma efetiva separação de tráfego. Na ausência de informações de um radar secundário, as regras aéreas determinam que os controladores aumentem a separação vertical para a distância do antigo padrão, 2.000 pés, ou que simplesmente desviem a outra aeronave lateralmente para uma distância segura. Os controladores não tomaram nenhuma dessas medidas. A aeronáutica é tão sofisticada, tem tantos mecanismos para você ir corrigindo erros e vão falhando todas as instâncias para evitar aquele erro. Houve uma conjunção mesmo, né, de erros, de falhas, erros de procedimentos que vieram a causar o acidente. Então, realmente foi uma cadeia. O Boeing e o Legacy estão agora a apenas 10 minutos de distância e se aproximam rapidamente. O Boeing 737 e o Legacy estão agora a menos de 10 minutos de uma colisão sobre a Amazônia. Comunicações por rádio e radar com o controle de tráfego aéreo apresentam falhas.
Sem ter ideia do perigo, o piloto Joe Lepore deixa a cabine e passa o controle para o copiloto Jan Palladino. Seu último contato com o controle de tráfego aéreo aconteceu a 57 minutos. Brasília, November 600 X-Ray Lima. 57 minutos entre o último contato e a primeira tentativa de estabelecer contato com o controle de tráfego aéreo. Nos parece muito tempo. Brasília, November 600 X-Ray Lima. Palladino fará 20 tentativas de contato pelo rádio. De acordo com a legislação, ela deveria ter acionado também um código 7600, que era de falha de comunicações, né? E o piloto também não acionou esse código de falha de comunicações para dizer que ele não estava conseguindo falar conosco. Brasília, November 60 X-Ray Lima. Eles garantem isso, que o rádio estava funcionando o tempo inteiro. November 60 Lima. Enquanto Palladino tenta fazer contato, Brasília chama Manaus para checar a altitude do Boeing na direção contrária. Oi, Amazônico, aqui é Brasília. Nível e hora do gol. Ok, 370 ou 59. Beleza, copiado. Valeu. Falou. 5 minutos até o choque. O Legacy deixa a área de comando de Brasília e entra no espaço aéreo controlado por Manaus. November 600 X-Ray Lima, Brasília in blind. O controlador de Brasília faz a última tentativa para entrar em contato com o Legacy. Ele envia uma chamada às cegas, na esperança de que os pilotos ouçam o sinal e mudem para uma frequência melhor. Neste momento, Palladino ouve o chamado. Mas surge outro problema. Ele não consegue entender todos os dígitos. I'm sorry, what was that frequency for November 600 X-Ray Lima? 1, 2, 3 decimal, I didn't get the last two. O controlador não ouve nada. Ele não tem condições de saber se a sua chamada às cegas foi recebida. Mesmo assim, o controlador que trabalha ao lado entra em contato com Manaus para passar o controle do voo do Legacy. Brasília. November 600 X-Ray Lima. Tem? Tem aqui. Ele tá entrando na tua área já aí, ó. Tem sim, eu já tenho sim. Manaus vê a mesma informação de altitude errada do radar primário. Beleza, 360, tá te chamando aí. A confirmação verbal 360 completa a série de erros. A batida foi exatamente no momento em que o Boeing estava saindo do controle de Manaus para entrar no espaço aéreo controlado pelo Sindactão em Brasília. E o Legacy estava saindo do espaço de Brasília para encontrar o de Manaus naquele momento. Falta 1 minuto para o choque. Lepore volta para a cabine e encontra Palladino tentando fazer contato urgente pelo rádio. Tarde demais. I think the other controller's got us. He's calling us. Voo 1907 leva alguns segundos para sumir da tela, enquanto a aeronave se desintegra no ar e o sinal desaparece. Os controladores demorarão um tempo para perceber que esta não é apenas mais uma falha no radar. Ninguém sabe onde está o voo 1907. Não tem um gol. Não tem nenhum gol aqui com a gente, não. Tu tem como ver onde ele tá? Acidentes acontecem sim. Mas era um acidente que podia ter sido evitado, sim. Existem várias falhas, vários erros cometidos por várias pessoas. Foi uma sucessão de erros. Na teoria do dominó, mas infelizmente nesse acidente, todos os dominós que poderiam ter sido retirados, eles não foram retirados. O acidente é o pior da história da aviação brasileira. Os controladores dizem que a tragédia poderia ter sido evitada se as autoridades no comando da operação tivessem ouvido os alertas sobre as falhas no sistema. Os controladores alertavam de falhas, de problemas. E, no entanto, a solução não vinha como deveria vir ao seu tempo. Os militares brasileiros, eles são muito orgulhosos dos nossos sistemas de aviação.
eles sempre dizem há muitos anos que é equiparável aos sistemas mais modernos, como, por exemplo, os sistemas dos Estados Unidos e da Europa. Então, eles tiveram uma posição, assim, muito de defesa do que eles fazem. Não creio que seja alguma coisa decorrente essencialmente do sistema de controle. Não terá sido. É evidente que, por conta desse acidente, nós, no Brasil, estamos trabalhando e revisando muitos modelos. Esses modelos, pelo simples fato de estarem sendo revisados, não significa que eles estejam errados ou estavam errados. Eles podem evoluir. Além das falhas graves no sistema, os controladores afirmam que contam com equipes muito reduzidas. Após o acidente, eles fizeram uma operação padrão como forma de protesto e se recusaram a orientar mais do que um número limitado de voos simultaneamente. Centenas de voos foram cancelados nos meses seguintes ao desastre. O caos tomou conta dos aeroportos do país e provocou revolta entre os viajantes. Muitos passageiros tiveram que esperar alguns dias para embarcar nos voos atrasados. A aviação civil para nós é uma coisa muito importante. Então nós estamos preocupados com todas as eventuais deficiências, que elas sejam corrigidas. E esperemos que essas instituições corrijam e arrume os erros cometidos por eles, para que nunca mais aconteça um fato igual a esse, porque eu não gostaria de deixar morrer dessa forma. Eu espero que haja justiça, mas se vai acontecer, se vai punir os culpados, se vai descobrir realmente que são culpados, eu espero que sim. Por que para ser feita justiça? Para não acontecer mais, gente. Precisa haver uma correção, uma punição, para que outros acidentes não venham a ocorrer e abalar tanto as famílias como nos abalou. A colisão enviou sinais de alerta para o setor aéreo mundial. Na medida em que aumenta o volume de voos, o espaço aéreo no mundo todo fica cada vez mais congestionado. O espaço aéreo no mundo todo, e assim também no Brasil, ele está cada vez mais disputado. Cada vez nós estamos voando mais próximo. Ironicamente, a mesma tecnologia precisa de navegação que permite que os aviões voem mais próximos também reduz as margens de erro. Existe um fato curioso em que, por incrível que pareça, a tecnologia nessa situação, ela acaba contribuindo. Se eles não fossem tão precisos, eles poderiam passar muito próximos e nada aconteceria. A diferença foi tão pequena que foi de alguns metros, onde caprichosamente a ponta da asa de uma aeronave colidiu com a ponta da asa esquerda da outra. Após a tragédia brasileira, a Associação Internacional de Pilotos passou a definir novas normas para evitar que 2 aviões jamais voltem a voar no mesmo ponto de uma aerovia. A esperança é que no futuro, as lições da tragédia do voo 1907 tornem colisões aéreas como esta na Amazônia virtualmente impossíveis.